Irmãos, é uma alegria retornar a este lugar, agora na companhia de vocês. É a primeira vez que eu estou participando do culto depois desse tempo de pandemia, e eu estava ali me deleitando com o que é cultuar na companhia dos nossos irmãos. Como o canto congregacional é bonito, não é verdade? Em casa a gente participa lá do canto, tenta cantar um pouquinho, mas nada como cantar na companhia dos nossos irmãos, ouvir a voz dos nossos irmãos em união, adorando o Senhor. Irmãos, o que eu pretendo fazer hoje com vocês é algo ligeiramente diferente do que eu faço rotineiramente, e na verdade do que os nossos pastores costumam fazer. Nós estamos muito acostumados aqui em nossa igreja com sermões expositivos, ou seja, nós em geral trabalhamos com a exposição de um texto bíblico. Mas eu não vou fazer isso hoje. Eu quero começar uma série de sermões em um livro particular da Escritura Sagrada, e o sermão de hoje será um sermão introdutório a este livro. Eu me refiro aqui ao livro de Esther. Eu quero, nos próximos sermões, expor a vocês, capítulo por capítulo, o livro de Esther. Mas antes de fazer isso, é necessário que a gente tenha uma visão geral de todo o livro. Então, hoje, o texto com o qual nós vamos trabalhar de maneira geral é o livro de Esther. Eu fiquei ontem pensando, o que eu vou ler antes do sermão, não é? E aí pensei assim, acho que vou ler os 2 primeiros versículos, ainda que eles não terminem com um ponto final. Depois eu pensei, não, eu vou ler no capítulo 4, verso 14, um daqueles versículos que têm sido considerados os versículos-chave do livro de Esther. E cheguei à conclusão de que tudo ia ficar muito casuístico. Então cheguei à conclusão de que eu não vou ler nada antes de começar a falar. Vocês devem ter em mente que nós temos o livro de Esther todo como objeto, ok? No nosso sermão de hoje. Se você for alguém multitarefa, alguém que consegue assim, ler, ouvir, passar os olhos ao mesmo tempo, mantenha a sua Bíblia no livro de Esther aberta, e à medida que eu for aqui pregando, você vai passando os olhos pelo livro, enxergando a narrativa de uma forma mais visual. Se você não for multitarefa, se você for daqueles que só conseguem fazer uma coisa de cada vez, então me ouve. E aí depois, quando você chegar em casa, você leia os 10 capítulos do livro de Esther para verificar aquilo que nós vamos trabalhar nesta manhã. Tá bom? Vamos então falar com Deus e pedir graça para esse tempo de reflexão que nós vamos ter nesta manhã. Senhor, é diante da Tua palavra que nós estamos. E diante da Tua palavra, nós dependemos inteiramente de Ti. Tu nos fizeste seres racionais, seres que pensam. Isso nos possibilita compreender de alguma forma a Tua vontade. Mas o nosso esforço, Deus, é inútil se o Espírito Santo não nos acompanhar. Porque ainda que nós consigamos entender alguma coisa com a nossa mente, nós jamais conseguiremos, sem o Teu Espírito, entender com o coração. E é isso que importa, Senhor, entender com o coração a Tua palavra. E nós te pedimos, tenha misericórdia de nós nesta manhã. Enquanto nós consideramos este livro, que foi inserido na Tua palavra pelo Senhor mesmo, nós te pedimos, tem misericórdia de nós. E dá que ao contemplar os aspectos gerais do livro de Esther nesta manhã, nós sejamos de alguma forma edificados, impactados, dirigidos pelo ensino da Tua palavra. Abençoa o Teu servo na comunicação da Tua palavra, dê clareza, dê poder vindo do Teu Espírito Santo, e abençoa os meus irmãos que vão ouvir a Tua voz, para que eles sejam também dirigidos pelo Teu Espírito neste momento. E que nessa interação entre este que fala e aqueles que ouvem, nós sejamos abençoados e o nome do Senhor seja glorificado. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já faz algum tempo que eu desejo encarar o livro de Esther.
Sim, se você estranhou a palavra é essa mesmo, que eu desejo encarar o livro de Esther. E por que eu estou usando a palavra encarar? Porque Esther é um livro difícil. Pode parecer que não, mas Esther é um livro difícil. Por duas razões, pelo menos. Primeiro, porque o livro de Esther possui uma interpretação cristalizada que é bastante questionável e da qual nós temos muita dificuldade de nos desvencilhar à medida que a gente começa a ler o livro de Esther. Esther é uma daquelas histórias que nós contamos para as crianças desde muito cedo, não é? A história de Esther. E nós nos acostumamos a contar a história de Esther como um conto de fadas. Geralmente, Esther é apresentada assim, meio como que a Cinderela Gospel, né? A moça inocente que ganha um concurso de Miss e aí se torna uma grande heroína. Quando nós lemos o texto de Esther, no entanto, com atenção, nós percebemos que a história não é tão romântica como a que nós costumamos apresentar para as crianças na infância. A Pérsia está muito longe de ser o reino de Avalor ou o reino de Arendelle. As crianças sabem exatamente do que eu estou falando. Veja, não teve nenhum concurso de Miss naquela ocasião. E Esther e Mordecai não são tão perfeitos quanto nós costumamos imaginar que eles são quando nós começamos a lidar com o livro. Mas essa interpretação, ela já está tão cristalizada na nossa mente e no meio do ambiente eclesiástico, que é extremamente difícil nos desvencilharmos dessa interpretação romântica. E por mais que esteja claro para nós que se desvencilhar dessa interpretação é necessário se nós quisermos entender a mensagem do livro de Esther, é simplesmente impossível lidar com o livro tentando interpretá-lo de uma maneira diferente sem sentir um certo receio. Então, se você me acompanhar durante a interpretação e concordar com boa parte da minha interpretação, possivelmente você vai ficar meio receoso durante a caminhada, vai dizer, será que é isso mesmo que o reverendo Felipe está dizendo que está presente aqui? E graças a Deus nós somos livres para fazer essa avaliação, tendo a palavra de Deus conosco na nossa língua. Benditos os reformadores que nos permitiram o acesso à palavra do Senhor na nossa linguagem. Então, essa é a primeira razão pela qual estudar Esther é difícil. É que é um livro que tem uma interpretação cristalizada, meio equivocada, questionável, pelo menos na minha opinião, e da qual nós temos muita dificuldade de nos desvencilhar. Mas há uma segunda razão pela qual este livro é um livro difícil. É que o ensino teológico do livro de Esther não aparece escancarado como acontece em outros livros da palavra de Deus. Eu não sei se você sabe, mas Esther não faz nenhuma referência explícita a uma ação divina. Ao longo de todo o livro de Esther, não é dito que Deus tenha feito uma coisa sequer. Também não há no livro de Esther referência explícita a quaisquer palavras divinas. Não há nenhuma declaração de Deus. Não há nenhum imperativo direto de Deus. Não há nenhuma promessa direta de Deus. Na verdade, não existe qualquer referência explícita a Deus em todo o livro de Esther. Em toda a Escritura, apenas um livro se identifica, se assemelha a Esther neste particular, que é o livro de Cantares. E para piorar um pouquinho o nosso trabalho, também não há por parte do narrador do livro de Esther qualquer recomendação ou qualquer condenação
determinação do comportamento das personagens. Sabe aquele negócio que você vê lá no livro dos reis ou das crônicas? Fez o que era bom perante o Senhor. Ou então, fez o que era mal perante o Senhor. O narrador dizendo que o comportamento de um determinado personagem foi certo ou foi errado. Pois então, não tem isso no livro de Esther. Você tem uma história sendo contada e Deus não aparece de maneira explícita, Deus não fala de maneira explícita, e o narrador não elogia comportamento, e o narrador não questiona nenhum tipo de comportamento. Tudo isso torna o nosso desafio de interpretar e de aplicar essa narrativa de Esther algo absolutamente instável. Eu estou querendo preparar você. É impossível ler Esther sem experimentar algum tipo de instabilidade. Deixa eu dar 2 exemplos para você. Pense, por exemplo, quando Esther participa do processo seletivo para a escolha da nova rainha da Pérsia. Pergunta, ela fez a coisa certa ou ela fez a coisa errada? Em favor de uma resposta positiva, dizendo, ela fez a coisa certa, alguém poderia dizer, foi isso que fez com que lá no final do livro, o povo de Israel fosse livre das mãos de Amã, o persa. Então eu acho que ela fez a coisa certa. Por outro lado, alguém poderia dizer, o processo pelo qual ela ascendeu ao palácio não foi uma coisa tranquila. E ao ser escolhida a rainha da Pérsia, ela entrou em aliança conjugal com o ímpio, o que era declaradamente algo proibido pelo Senhor. Percebe a instabilidade? É algo extremamente instável lidar com esse livro da palavra de Deus. E Mordecai? Pensa em Mordecai. Ele fez a coisa certa ao sugerir que Esther escondesse a sua identidade. Que ela não falasse nada com ninguém a respeito do fato dela ser judia. Essa sugestão de Mordecai, ela foi um ato de sabedoria que merece um elogio, ou ela foi uma mentira que merece repreensão? E posso dizer uma coisa para vocês, não é fácil responder a essas coisas. E para o pregador, que precisa subir nesse lugar para dizer assim, assim diz o Senhor, isso é simplesmente angustiante. É por isso que eu disse, já tem um tempo que eu estou querendo encarar o livro de Esther. É porque o livro de Esther, de fato, é um livro difícil. Por causa da narrativa prévia ou da interpretação prévia que a gente às vezes recebe. E porque a gente não tem clareza, pelo menos explícita, quanto ao ensino teológico deste livro. Mas, irmãos, as dificuldades impostas pelo livro de Esther não podem ser motivo para que a gente se afaste dele. A gente não pode olhar para uma passagem bíblica, para um livro bíblico e dizer assim, porque este livro é difícil, então eu não vou me aproximar desse livro. E eu quero dar a vocês, então, inicialmente aqui, 3 razões diferentes pelas quais eu creio que nós precisamos estudar o livro de Esther, antes de dizer quais são os ensinos principais que ele nos ensina. Então, 3 razões pelas quais eu quero encorajar você a me acompanhar nessa jornada na exposição do livro de Esther. Primeira razão pela qual nós precisamos estudar Esther é porque é Bíblia, ok? É Bíblia. É verdade que algumas pessoas ao longo da história questionaram a inclusão de Esther no cânon por causa daquela ausência do nome de Deus, das ações de Deus e etc. Mas nós cremos que aprouve ao Senhor que o livro de Esther compusesse a Escritura Sagrada. Ele, portanto, é um dos livros que está entre aqueles que o apóstolo Paulo diz que são úteis para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, porque eles foram o quê? Inspirados pelo Senhor. Então essa é a primeira razão pela qual nós precisamos estudar o livro de Esther, é porque é Bíblia, e a Bíblia não nos foi dada para outra coisa, senão para ser estudada. Veja,
eu sei que também tem muita gente que usa a Bíblia de um jeitinho meio diferente, não é verdade? Tem gente que usa a Bíblia como um amuleto mágico, não é verdade? Pega a Bíblia, deixa ela aberta lá no Salmo de número 91, na estante da sala ou na mesa de casa, como se a Bíblia existisse para espantar coisas ruins e atrair coisas boas. Tem muita gente que usa a Bíblia desse jeito, mas esse não é um bom jeito de usar a Bíblia. Atenção, eu não estou condenando aqui o uso estético da Bíblia, ok? Por exemplo, tem muitas igrejas que usam a Bíblia aberta em cima da mesa da ceia, não é verdade? Para simbolizar de alguma forma o papel central que a Bíblia tem naquela comunidade de fé. Eu me lembro quando eu me casei, eu e Lenice nos casamos, porque ninguém casa sozinho, não é verdade? Quando nós nos casamos, nós ganhamos uma Bíblia da SAF da nossa igreja, aquela Bíblia de capa branca, sabe? E durante os primeiros anos de casamento, nós emolduramos aquela Bíblia em um quadro e ela ficou na nossa estante da sala, como uma representação daquilo que nós considerávamos ser o fundamento do nosso casamento e o fundamento do nosso lar. Eu não creio que isso seja necessariamente algo ruim, se você entende o que você está fazendo. O que eu estou condenando não é o uso estético, no sentido de usar a Bíblia simbolicamente. O que eu estou condenando é o uso místico. Aquela ideia de que se você tiver a Bíblia aberta lá na sua sala, então ela vai espantar as coisas ruins e ela vai atrair as coisas boas para você. Deus não nos deu a Bíblia para isso. Veja, há outras pessoas que usam a Bíblia como uma coletânea de máximas de autoestima. Verdade? Esse é o caso daqueles que usam a Bíblia para tirar uma palavra. Vou tirar uma palavra aqui. Ou então fala, pastor, tira uma palavra para mim aí, não é? Como se a Bíblia servisse para isso, para tirar uma palavra. É o que eu costumo chamar de o uso psicológico da Bíblia, que não é muito diferente de ler um horóscopo todo dia de manhã, ok? Mais ou menos como todo mundo vai, como algumas pessoas leem no jornal da manhã o horóscopo para ver a sua sorte durante o dia, algumas pessoas usam a Bíblia para ver a sua sorte durante o dia, tirando uma palavra. Mas irmãos, Deus não nos deu a Bíblia para essas coisas. Deus nos deu a Bíblia para que ela fosse estudada. Deus nos deu a Bíblia para que ela fosse compreendida, para que passando pelo nosso entendimento, a Bíblia fosse derramada em nosso coração e de lá passasse a guiar a nossa vida por completo. E isso é verdade para os textos mais fáceis da Bíblia, como o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E isso é verdade para os textos mais difíceis da Bíblia, como o livro de Esther. Então por que nós vamos estudar Esther durante os próximos sermões? Porque é Bíblia. E Deus quer que nós estudemos a Bíblia a fim de guiar a nossa vida nesse mundo. Mas há uma segunda razão. É que estudar um livro difícil como Esther pode ser uma experiência de humilhação. E se existe algo que nós precisamos com frequência, é de boas experiências de humilhação. Eu costumo dizer que uma das coisas boas é ter uma biblioteca grande. Por quê? Porque de vez em quando você pega um livro lá que você nunca leu, lê um capítulo e aí você se sente um idiota. Ok? Assim, você se sente como alguém que não tem muito entendimento. Ter uma biblioteca grande é bom por isso, porque humilha a gente. E você já se perguntou, por que nós temos a tendência de evitar textos difíceis? Veja, há várias razões, mas uma das principais razões pelas quais nós evitamos textos difíceis é orgulho. Isso, orgulho. É que nós adoramos saber. E admitir que nós não podemos saber algumas coisas é algo que nos incomoda profundamente. As redes sociais estão aí para não me deixar mentir. Nas redes sociais, mesmo que a gente não saiba, a gente deve demonstrar que sabe. Não é verdade? A gente pode não saber.
Mas a gente tem que demonstrar para as pessoas que a gente sabe daquilo que está falando. E se tem uma coisa que a gente sabe de verdade, isso a gente sabe, é porque nós somos assim. Gente que quer saber tudo. E gente que fica incomodado quando não consegue saber alguma coisa. É porque um dia alguém nos fez a proposta de sermos como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então vejam, por ser um livro difícil, Esther pode nos ajudar com isso. Ele nos confronta com a nossa ignorância e com a nossa limitação. Estudando um livro como esse, o livro de Esther, nós somos obrigados a dizer com frequência: Deus não me permitiu saber isso. Outras vezes a gente tem que dizer assim: pode ser que seja de um jeito, mas também pode ser que seja do outro. E essa experiência nos coloca no nosso devido lugar. E nos ajuda no desafio bíblico de não pensarmos de nós mesmos além do que convém. Então a primeira razão pela qual nós devemos estudar Esther é porque é Bíblia. A segunda razão é que pode ser um grande exercício de humilhação para nós olhar para um texto que a gente tem que dizer: Deus não nos permitiu saber isso. Nesse particular, pode ser que seja de uma maneira, pode ser que seja de uma outra maneira. E a terceira e última razão pela qual é importante estudar o livro de Esther é que este é um livro teologicamente riquíssimo. Veja, eu disse a vocês que o ensino de Esther, ele não aparece escancarado como acontece em outros livros da Bíblia. Isso é tão verdadeiro, que existem alguns estudiosos do livro de Esther que dizem que o principal propósito dele é etiológico. Etiologia é aquele ramo do conhecimento que pesquisa as causas de um determinado fenômeno. Existe uma festa em Israel que é a festa do Purim. E alguns estudiosos dizem que o único objetivo, o principal objetivo do livro de Esther é contar para nós como essa festa passou a ser celebrada pelos judeus. Vejam, irmãos, eu não duvido de que esse seja um dos objetivos do livro de Esther, nem que talvez esse tenha sido o grande objetivo do redator humano quando ele resolveu escrever o livro de Esther. Mas eu creio que a razão pela qual esse livro foi preservado, a razão pela qual esse livro foi inserido na Escritura Sagrada é mais profunda. Não é apenas etiológica, é teológica. Ou seja, esse livro não foi colocado na Bíblia apenas para nos dar conhecimento de um fato histórico. Esse livro foi colocado na Bíblia para nos ensinar verdades profundas sobre Deus e sobre a nossa relação com Ele. E a pergunta, então, com a qual eu quero, de alguma forma, encerrar o nosso tempo de reflexão nesta manhã é: quais são os principais ensinos do livro de Esther? Veja, responder a essa pergunta vai ser o objetivo da série de sermões, não é? Então, a partir do próximo sermão, eu pretendo entrar no capítulo 1, capítulo 2 e assim sucessivamente. Mas eu quero encerrar aqui a mensagem desta manhã, apontando quais são os temas centrais do livro de Esther e mostrar rapidamente como ele diz respeito a nós, cristãos, que estamos vivendo aqui muitos anos depois que os fatos aconteceram. E eu creio que Esther tem basicamente também 3 coisas diferentes a nos ensinar. A primeira é que Esther tem algo a nos dizer a respeito da nossa condição no mundo. Esse livro tem algo a nos ensinar a respeito da nossa condição no mundo. Quando é que os fatos narrados em Esther aconteceram? Por volta do ano 486 a 465 antes de Cristo, no período de hegemonia do Império Persa, sob o reinado de um homem chamado Assuero, também conhecido como Xerxes I.
Então, quando os fatos aconteceram, o grande império da época era o Império Persa. Isso está aí logo nos 2 versos iniciais do livro de Ester. Na história do povo de Israel, esses anos coincidem com o período do regresso do cativeiro babilônico. Na verdade, os fatos narrados aqui por Ester, eles se passam entre o retorno da primeira leva de cativos do cativeiro babilônico e o retorno das demais levas, incluindo aquela sob a liderança de Esdras e Neemias que vieram a reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Então esse é o momento narrado pela história de Ester. Agora, sabe o que é significativo aqui nesse livro? É que os fatos não ocorreram em Jerusalém. Se você quiser ler o que estava acontecendo em Jerusalém, você tem que ler Esdras, você tem que ler Neemias. Os fatos de Ester aconteceram em Suzã, que é a capital do Império Persa. O que isso significa? Que os fatos narrados aqui nesse livro, eles não dizem respeito àqueles que voltaram do cativeiro. Eles dizem respeito àqueles que haviam permanecido lá. Olha que coisa interessante. Ester é sobre o povo de Deus vivendo longe de casa, numa terra que ao mesmo tempo é deles e não é. Ester é sobre isso. O povo de Deus vivendo longe de casa, numa terra que ao mesmo tempo é deles e não é. Por que é deles? Porque boa parte dos judeus que estão vivos aqui nesse período de Ester, nasceram no cativeiro. Eles haviam nascido na Babilônia ou agora na Pérsia. Então, essa é a terra deles. Eles não conheciam Jerusalém, a não ser de ouvir falar das histórias contadas pelos seus pais ou das histórias contadas pelos seus avós. Mas a terra não era deles, porque embora eles tivessem nascido ali, eles eram judeus. Eles não eram babilônicos, eles não eram persas, eles tinham o coração colocado na cidade que eles tinham que reconstruir. Atenção! Essa era a condição deles. A condição de quem está num lugar que ao mesmo tempo lhes pertence, mas não lhes pertence. Irmãos, essa é exatamente a nossa condição. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E assim como o desafio daqueles irmãos do passado era viver como judeus, cercado pela cultura persa, o nosso desafio é viver a vida cristã num mundo caracterizado por culturas pagãs. O desafio é muito semelhante. Aqueles irmãos do passado tinham o desafio de viver a sua cidadania judaica, que tinha a ver com a sua relação com Deus, no meio de uma cultura caracterizada pela impiedade. E qual é o nosso desafio hoje? É viver a nossa cidadania celestial numa cultura que é marcada pelo paganismo e pela impiedade. Geralmente, a narrativa bíblica que nós utilizamos para discutir esse assunto na igreja é a narrativa de Daniel. Já pararam para pensar nisso, perceber isso? Quando alguns pastores querem falar sobre esse desafio, geralmente é o texto de Daniel que nós utilizamos. Mas, atenção, talvez haja um sentido em que a narrativa de Ester seja um pouquinho mais apropriada para o nosso caso. Eu me refiro a nós, que vivemos numa geração em que a influência do cristianismo já não tem sido reconhecida explicitamente. Por que eu estou dizendo que talvez o livro de Ester tenha algo a nos dizer de maneira especial? Porque Daniel foi transportado de Jerusalém para a Babilônia. Daniel viveu há algum tempo numa cultura que levava Deus em conta. Ele conhecia Jerusalém. Nós não. Os mais velhos entre nós
nasceram em um mundo em transição. Um mundo em que Deus ainda era um pouco considerado, mas as pessoas já estavam começando a deixar Deus de lado. E os mais jovens entre nós estão crescendo no contexto de uma cultura secularista para a qual Deus não tem nenhum valor. Como os judeus que nasceram na Babilônia com vagas lembranças de Jerusalém, somos nós vivendo na nossa cultura hoje. Nós nascemos, o que nós conhecemos é essa cultura que, embora tenha sido historicamente influenciada pelo cristianismo, tem abandonado os valores cristãos ao longo do seu desenvolvimento nos últimos anos. E Esther tem algo a nos dizer sobre isso. Esther é sobre como o povo de Deus vive a sua cidadania celestial no meio de uma cultura pagã. Não é relevante para você isso? Para todos nós que somos povo de Deus nesses dias. Em segundo lugar, Esther tem algo a nos ensinar a respeito de nós mesmos. Não apenas a respeito da nossa condição no mundo, mas tem algo a nos ensinar a respeito de nós mesmos. Eu disse no começo que lidar com Esther é difícil, dentre outras coisas, porque esse livro nos deixa com uma instabilidade hermenêutica, interpretativa. Aquela dificuldade de afirmar de forma exata, de forma convicta em algumas circunstâncias, se os personagens estão agindo corretamente ou não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ao mesmo tempo em que isso me deixa morrendo de medo enquanto pregador, eu morro de medo disso, isso me fascina. Me fascina. E talvez esteja perguntando, por quê? Não é apenas porque isso possibilita um desafio intelectual. É porque isso ensina algo a respeito de nós mesmos, que é extremamente importante no cumprimento desse desafio que eu acabei de mencionar. Essa dificuldade de discernir com exatidão as ações das personagens da história mostra, por exemplo, que nós somos seres complexos. Irmãos, às vezes eu olho nós cristãos interpretando as nossas ações e as ações das outras pessoas. E se existe algo que me impressiona é o simplismo com que nós às vezes interpretamos as nossas ações e as ações dos outros. Nós somos seres complexos. E em nossas ações e reações, há sempre muito mais do que nós conseguimos enxergar, do que nós conseguimos compreender de imediato, do que nós conseguimos prever, e mais, há muito mais do que nós conseguimos controlar. Nós somos seres complexos. E Esther nos ajuda a perceber isso. Mais do que isso, nós somos seres divididos. Às vezes a gente acha que o problema nosso de cristãos vivendo numa cultura pagã é só aquilo que vem de fora. O problema, pastor, é que o discurso que está aí fora é forte demais. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Esse não é todo o problema. O problema é que frequentemente esse discurso que está fora, ele encontra eco dentro do nosso coração. Porque nós somos pessoas divididas. Nós somos pessoas em processo de santificação. Nós temos a habitação do Espírito Santo de Deus em nós. Somos a habitação do Espírito de Deus. Mas as forças de resistência do pecado continuam tentando se levantar dentro do nosso coração. E preste atenção. Muito mais frequentemente do que nós gostaríamos, as nossas motivações, os nossos desejos, as nossas decisões, eles são ambíguos. Ambíguos. E eles misturam, muito mais do que nós gostaríamos, elementos de amor a Deus com elementos de amor a nós mesmos, com elementos de amor ao mundo. E nem sempre é fácil discernir essas coisas dentro do coração.
Por isso que Esther é um livro que me fascina, porque ele mostra como nós somos complexos, ele mostra como nós somos seres às vezes divididos, e ele mostra de maneira clara como nós somos seres incapazes de manter-nos de pé diante desse desafio que temos diante de nós com as nossas próprias forças. Então Esther nos ensina algo sobre a nossa condição no mundo. Nós somos o povo de Deus vivendo longe de casa, que tem como desafio viver a vida cristã numa cultura pagã. Esther nos ensina algo sobre nós mesmos. Enfrentando esse desafio, nós somos seres mais complexos, mais divididos, mais ambíguos e mais incapazes do que nós costumamos imaginar. Mas por último, Esther tem algo a nos ensinar sobre Deus. Esther não apenas ensina algo sobre a nossa condição e sobre nós mesmos. Esther ensina algo sobre Deus. E talvez você esteja olhando para mim e se perguntando debaixo dessa máscara: como? Se o livro não faz referência explícita a nenhuma ação divina, não registra nenhuma palavra divina, nem sequer menciona o nome de Deus, como o livro ensina sobre ele? E a resposta é: assim, desse jeito. A suposta ausência de Deus no livro de Esther é uma declaração a respeito dele. Deus não aparece explicitamente ao longo da narrativa. Mas preste atenção, ele é o grande herói da narrativa de Esther. O livro foi escrito para mostrar que Deus é o preservador do seu povo neste desafio. O povo de Deus tem um desafio vivendo longe de casa. O povo de Deus é inconstante no enfrentamento desse desafio. Mas Esther foi escrito para nos ensinar que Deus é o preservador do seu povo enfrentando esse desafio. Enquanto nós vivemos longe de casa, nós estamos submetidos a uma cultura que nos pressiona de fora para dentro. Estamos submetidos a tensões que nos pressionam de dentro para fora. Mas Esther está aqui para nos ensinar que essas coisas são insuficientes para nos derrubar se nós somos o povo de Deus, porque Ele nos mantém de pé. E atenção, Ele faz isso sobrenaturalmente quando necessário, como mostram vários outros textos da Escritura Sagrada, mas em boa parte das ocasiões, talvez na maior delas, ele faz isso valendo-se de meios naturais, dirigindo acontecimentos aparentemente insignificantes da nossa existência, como um rei que se desagrada de uma rainha, resolve fazer um teste para colocar outra, tem uma insônia durante a noite e resolve ler um livro. Esther é assim. Esther narra uma história que envolve tantas coincidências em coisas aparentemente tão insignificantes que é impossível deixar de perceber que Deus está lá, mesmo não estando. Você vai perceber isso ao longo do livro. São tantas coincidências em coisas tão pequenas que é impossível deixar de ter os olhos abertos para o fato de que Deus está conduzindo as coisas mais insignificantes da história da humanidade, da nossa vida, com um projeto particular. Manter o seu povo de pé, apesar das tensões externas e internas que ele enfrenta, para a sua própria glória. E essa é a razão definitiva pela qual eu quero convidar você a estudar Esther comigo nos próximos dias. Porque, sejamos honestos, nós temos muita facilidade de enxergar a boa mão de Deus quando fatos sobrenaturais acontecem.
Quando coisas escapam à nossa percepção comum, aí a gente diz: Deus agiu, Deus trabalhou, Deus fez alguma coisa. Mas nós nem sempre conseguimos enxergar, perceber a mão invisível de Deus. E ela está sempre atuante, mesmo quando os nossos olhos são insuficientes para perceber aquilo que Deus está fazendo. Aprenda essas lições hoje e venha comigo nesta nova série de sermões que eu pretendo iniciar a partir daqui, de exposição do texto de Esther. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse livro bíblico. Um livro que foi incluído e preservado na Escritura Sagrada pelo Senhor mesmo, assim nós cremos. E obrigado pelo privilégio de tê-lo em mãos, para estudá-lo a partir de hoje. Senhor, obrigado pelas experiências que o Senhor tem dado a muita gente ao longo da história com o livro de Esther. E nós queremos te pedir, ensina-nos verdades importantes a respeito da nossa vida nesse mundo, através da exposição desse livro. Senhor, hoje de maneira especial, ajuda-nos a compreender que temos um desafio diante de nós. Somos o teu povo, temos cidadania celestial, mas estamos vivendo aqui nesta terra. Terra esta que nos dá uma experiência muito ambígua, às vezes ela parece o nosso lugar, mas nós sabemos, nós não somos daqui. Ensina-nos essa lição e dá-nos a clareza de que diante de nós está o desafio de vivermos como cidadãos celestes, celestiais, enquanto estamos aqui. Dá-nos coragem para isso, Senhor. Dá-nos poder para isso, nós te pedimos, porque nós carecemos de Ti. Nós somos seres complexos, nós não conseguimos compreender sempre tudo aquilo que está envolvido na nossa tomada de decisão. Senhor, nós somos seres muitas vezes divididos. O nosso coração, que já ama ao Senhor, muitas vezes dá ouvidos à nossa própria voz, a vozes do mundo, e se divide entre o amor ao Senhor e o amor a nós mesmos. Tem misericórdia de nós, e nós reconhecemos diante de Ti, somos incapazes. Se o Senhor não tomar a nossa mão, nós vamos sucumbir diante do desafio que temos. Mas, Senhor, obrigado pela lição final desta manhã. Obrigado pela certeza de que Tu és Deus. E de que Tu estás presente, não apenas quando coisas extraordinárias acontecem, mas Tu estás presente a todo instante, a todo momento, mesmo quando os nossos olhos não conseguem enxergar a Tua mão. Senhor, obrigado pela certeza de que a Tua presença conosco visa conduzir-nos em pé, firmes, até aquele dia final, para o nosso bem e para a Tua glória. E ajude-nos a confiar no Senhor. Confiar de que nós seremos preservados ao longo da nossa vida por causa da Tua graça e da Tua misericórdia. Convence-nos disso, Senhor. E que isso seja encorajamento para nós nessa manhã. E nos próximos domingos, quando vamos estudar este livro, é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém.